Olá, turma do sexto ano, bom dia, mais uma aula. Hoje nossa aula é sobre números, certo? Vamos aprender o valor que tem em números que estão em formatos diversos. Nós temos um quadro aí e nós temos vários números, certo? Tem alguns que são bem habituais. São números que estão no formato de número natural, certo? Fazem partes naturais. Você, 7, 0, 10 não é segredo para ninguém. Você sabe o valor deles, reconhecem eles. E tem outros que estão em formatos diferentes. Por exemplo, temos 1,5, 1,3, 0,8 que estão em formato de decimais, certo? Você mais ou menos tem uma noção do valor dele, certo? 1,5 vale mais do que 1 e vale menos do que 2. 0,8 vale menos do que 1, mas vale mais do que 0. E tem outros que estão no formato de fração, certo? Que aí são números racionais. E aí o valor deles já é um pouco mais complicado de entender. Mas nós vamos ver no andar da aula como achar o valor de cada um deles, certo? E depois aprender a compará-los. Então eu vou dar uma pausa aqui e a gente vai ver agora a parte em que a gente vai entender o valor dos números racionais, que são essas frações, certo? Então, continuando, certo? Temos aí algumas frações, que são números racionais, e vamos transformá-los em números decimais. De que forma? A fração é o seguinte: temos o número de cima, que é o numerador, e o de baixo, que é o denominador. E a gente pode pensá-lo como uma divisão. Então, se a gente tem aqui, ó, essa fração é 2 oitavos, podemos pensar como 2 dividido por 8. Só que você sabe que 2 não divide para 8. Então, dá o resultado de 0 e sobrou os 2, porque sobraram. Como é que eu continuo? Eu coloco uma vírgula aqui e um zero aqui. Então, 20 divide para 8. Dá 2 e sobra 4. Para eu continuar a dividir aqui, eu não preciso colocar mais vírgula, certo? Eu continuo colocando zero. Então, dá 40 dividido para 8, 5. E aí não sobra nada e aí acabou a conta. Então, ó, 2 oitavos é a mesma coisa que 0,25. Então agora você sabe o valor que tem 2 oitavos. Que, como ele é 0,25, significa que ele é mais do que zero, mas ele é menos do que 1. Então você sabe aproximadamente o valor dele. Outro valor que temos aqui é de 8 quintos, certo? Essa é outra fração. Então é a mesma coisa do que 8 dividido para 5. Aqui, ó. Então, prosseguindo, certo? 8 dividido para 5. Então, é 1. Sobram 3. E agora 3 dividido para 5 a gente sabe que não dá. Mas para continuar a gente coloca uma vírgula e coloca um zero. 30 dividido para 5 é 6. E não sobra nada e já acabou a conta, certo? Então, 8 quintos é a mesma coisa que 1,6. Aqui, ó, 1,6. E aí você sabe o valor dele. Ele vale mais do que 1, vale menos do que 2. Prosseguindo, 10 quartos. Então, a mesma coisa que 10 dividido para 4, que é 2, e sobram 2. Para prosseguir, 1,0. 20 dividido para 4, 5. E não sobra nada. Então, 10 quartos é a mesma coisa que 2,5. 2,5. E aí você sabe que ele vale mais do que 2 e vale menos do que 3. Você sabe comparar o valor dele. Então, eu vou dar uma pausa aqui e vou passar uma atividade para vocês. Então, esse é o nosso exercício. O primeiro você vai fazer o que eu fiz naquele procedimento em que eu transformei as frações em números decimais, certo? Fazendo aquela divisão. Vou fazer a mesma coisa com esses números aqui, ó. 1 meio, 4 sextos, 6 quartos e 12 quintos. Faz aquele mesmo procedimento para você ver o valor dessas frações em decimais. Vou dar uma pausa aqui e escrever o segundo. Nesse segundo, você tem uma tabela que tem números, certo? Em cada linha tem dois números. E você vai circular o que tem o maior valor. Aí, por exemplo, na primeira linha você tem 6 de um lado e 5,8 do outro. O que tiver o maior valor, você circula. Simplesmente é isso. A questão é, nos que você observar frações, eu quero que vocês transformem eles em decimais para depois comparar, certo? Na hora de responder, faça essa conta.
veja o valor decimal de cada uma das frações e depois você compara e circula o que for maior, certo? A atividade é essa. Bons estudos e um abraço, até uma próxima aula.